Fala galera, no resumo de hoje, esse escritor está indo rumo à ruína de sua vida, mas ao entrar em contato com uma pílula misteriosa, muda completamente o jeito que ele enxerga o mundo. Mas nem tudo são flores, ele começa a ter os efeitos colaterais do uso da droga. Não deixe de se inscrever, deixar o like. O filme começa com uma porta de metal e uma batida. A porta leva a um apartamento top, com alguns pertences e caixas de papelão. A cena mostra alguns cadáveres. No topo do prédio, parado bem na sacada, está Ed. Ele tira o pé da beirada e ouve 2 tiros no apartamento ao lado. Seu vizinho deve ter escutado barulho, e alguém está gritando na porta de seu apartamento. Ele está desapontado consigo mesmo e parece muito abalado emocionalmente. Voltamos alguns meses atrás. Ed estava andando pela rua com uma aparência completamente diferente, todo largado com roupas velhas. Neste tempo ele era um escritor. Bebendo em um bar, ele está contando para 2 caras sobre seu romance, para o qual ninguém acredita que ele tem um contrato. Mais tarde ele está em seu apartamento escrevendo, ou tentando escrever, procrastinando e se distraindo fácil, tendo tipo um bloqueio criativo, até que ele desiste, sai do seu apartamento e sai para beber novamente. Algumas semanas ou meses se passam, e Ed não escreve nenhuma palavra. Eventualmente sua namorada Lindy termina com ele. Ed acha que foi do nada, mas ela claramente não pensa dessa forma, e teve outros motivos para largar ele. Ele se prepara para pedir ela em casamento, mas ela o lembra da última vez que ele se casou, com Melissa, e que foi um casamento que não deu certo. Mais tarde ele está voltando para casa, sentindo-se mal em geral, sobre seu trabalho, sua vida, e por aí vai. Quando ele encontra seu ex-cunhado que se chama Vernon, Ed não aparece animado em vê-lo, e depois de uma pequena conversa, os dois mentem um pro outro sobre o que estão fazendo da vida. Vernon convence de tomar uma bebida junto com ele. Eles vão até um bar, e ele conta como está Melissa. Nisso eles começam a conversar sobre os problemas criativos de Ed, e Vernon sugere que pode ajudá-lo. Ele mostra uma pílula que está vendendo, é algum tipo de droga mágica, chamada NZT, que supostamente poderia ajudar a acessar todo o seu cérebro, mas a Ed acha que isso não poderia ajudá-lo. Vernon precisa ir embora, então ele entra um cartão de visita e deixa uma amostra da pílula com Ed. Em sua caminhada para casa, Ed ainda está afundado em seu bloqueio mental para escrever, e sem alternativa, ele decide tomar a droga. Chegando no prédio onde mora, ele encontra Valéria, a mulher do proprietário de onde ele mora, e que parece odiá-lo. Enquanto ela grita com ele, sua mente está a todo vapor, perguntando-se sobre os efeitos da droga, quando algo parece acontecer em sua mente. Do nada ele começa a perceber tudo que ele não via. Percebendo o mundo de várias outras formas, ele pode ver o detalhe de várias coisas, e percebe as características na mulher que está cobrando seu aluguel. No meio das falas da mulher, ele pergunta a ela o que há de errado, pegando-a desprevenida. Eles começam a falar sobre os estudos dela, enquanto ele começa a acessar diferentes memórias em sua mente, que ele nem sabia que lembrava. Ele se oferece para ajudá-la com a redação enquanto ela começa a gostar dele. Mais tarde o trabalho da moça está terminado em menos de 45 minutos, e a moça parecia bem satisfeita. E ela o recompensa de uma forma não muito convencional, dando uma relaxada marota. Após isso ele entra em seu apartamento e percebe o quanto ele é imundo e nojento. Então ele começa a limpar e consertar tudo, colocando tudo em seu lugar, até que pareça um lugar decente e confortável para estar. A droga deixou sua mente perfeitamente clara e fluida em relação a tudo. Então ele faz a única coisa que sabe que deveria fazer com a mente limpa e clara: começa a escrever. Dessa vez ele está realmente fazendo progresso. Na manhã seguinte, Ed acorda e percebe que o efeito da droga havia ido embora, e sua vida limitada estava de volta. A boa notícia é que ele ainda tem as páginas que escreveu sobre o efeito da droga. Então ele vai encontrar sua editora. Ele pede para que ela leia o manuscrito inacabado, e promete devolver o adiantamento se ela não gostar. Assim que ele chega em casa, ele tem 3 novas mensagens dela, dizendo com que ela leu foi incrível e brilhante. Ed pensa em ligar de volta, mas ao invés disso, vai ver Vernon. Ele chega em seu apartamento e percebe que o cara se meteu numa briga, e ele parece meio receoso, mas ele acaba deixando Ed entrar. Vernon diz que sabe porque ele foi atrás dele, e ele diz que vai lhe dar mais comprimidos, mas ele precisa fazer alguns favores em troca. Ed vai buscar o café da manhã para Vernon, porém quando ele volta ao apartamento, percebe que a porta está aberta. O lugar está todo revirado, e Vernon está sentado em seu sofá. Ed se aproxima e vê que ele está morto, então Ed chama imediatamente a polícia. Enquanto ele espera a chegada deles, ele percebe que aparentemente as pessoas estavam procurando a droga milagrosa, mas não encontraram. Então ele começa a procurar por si mesmo, e finalmente as encontra, assim como um livro preto de Vernon,
e uma quantia em dinheiro. A polícia chega um pouco depois, e mais tarde Ed está sendo interrogado em uma delegacia. O detetive desconfia da história que Ed havia contado. Então Melissa liga para o telefone do detetive e pede para falar com Ed. Ela diz que não quer ele no funeral de Vernon, e que ligará para ele quando tudo acabar. Ed sai da delegacia meio paranoico, achando que está sendo seguido. Em seguida ele chega em seu apartamento, conta o dinheiro, e toma uma das pílulas. A partir desse momento, ele se sente confiante sobre tudo na vida, e acha que tem o controle de tudo. Primeiro ele corta o cabelo e compra roupas novas. Ele termina seu livro e entrega à sua editora. Ele aprende piano em 3 dias, e aprende a falar novos idiomas em tão pouco tempo, e usa isso para conquistar algumas garotas nas festas. Ed usa matemática para ganhar no pôquer, que para ele agora parece muito fácil. Ele descobre uma suposta cura para o câncer de sua tia. Ele fala e entende o mundo dos negócios ricos de Wall Street, e impressiona a todos com sua inteligência. Ele até recebe uma oferta para trabalhar para um dos milionários que estava no local. Ed faz novos amigos ricos, com jatos particulares e mansões à beira-mar, no qual ele passa suas férias. Porém, ele começa a ficar mais imprudente e precisa de mais adrenalina para viver. Após saltar de um penhasco, num pico de adrenalina, Ed percebe que apenas escrever livros não faz mais sentido. Então ele sente que precisa fazer algo muito maior que isso. Assim ele chega à conclusão que para alcançar seus novos objetivos, vai precisar de grana, e já sabe onde consegui-la. Ed volta para o seu apartamento, onde está analisando algumas ações da Bolsa de Valores, e toma mais uma de suas pílulas. Em seguida ele procura um agiota em uma lanchonete. Ele o convence a lhe dar $100.000. Eles se encontram em um parque para entrega da grana, e o agiota deixa claro que se Ed não pagar ele sofrerá as consequências. Mais tarde ele aceita o emprego que lhe foi oferecido anteriormente por um dos milionários, e rapidamente ele descobre como dobrar seu dinheiro investido. Ed é notado pelos melhores jogadores do jogo financeiro, e vira uma espécie de referência na área. E com isso ele consegue uma reunião com alguém de poder na área. Ed conta sobre isso a Lindy sobre isso durante um jantar, e a impressiona pedindo um cardápio em italiano. Ele se desculpa com ela e tenta seduzi-la e reconquistá-la. Eles voltam a ficar juntos e começam a se ver novamente. Conforme o tempo passa e se torna bem-sucedido, ele tem a sensação de que está sendo seguido novamente. Uma noite, quando ele está em seu quarto com Lindy, ele começa a se sentir estranho. No dia seguinte, ele e seu chefe têm uma reunião no almoço com Carl Von Loon. Ed explica suas maiores habilidades de reconhecimento de padrões e tenta impressionar o homem. Ele consegue uma carona para a casa dele, e no carro de Von Loon, o homem lhe entrega alguns documentos, pedindo para que sejam examinados. Quando chega à sua casa, Ed lhe dá uma avaliação do que leu. O homem fica impressionado e marca outro encontro com ele. Ed está muito animado para ir para casa. Então ele dá uma caminhada planejando seu futuro. Pensando até mesmo que ele poderia se tornar presidente, de repente ele começa a se sentir estranho novamente, como se o tempo começasse a se mover completamente diferente. Então ele continua andando sem parar até chegar em um bar, sem saber como ele chegou lá. Na primeira cena ele está com uma garota na festa, e na cena seguinte ele está indo para um motel com outra garota, e continua com a sensação de que está sendo seguido. Mais tarde naquela noite, ele começa uma briga no metrô, percebendo que ele aprendeu a lutar, assistindo somente filmes de Kung Fu e boxe. Ele corre pela cidade e de repente ele se encontra no topo de uma ponte, onde ele para e parece restabelecer o controle da mente, sem lembrar das últimas 18 horas de sua vida. Ed acorda no dia seguinte se sentindo péssimo, então ele decide não tomar outra pílula, e tenta analisar os documentos enviados a ele por Von Loon. Mas agora os documentos parecem ilegíveis para ele. Ele vai para a reunião aparentemente bem nervoso e desesperado. Von Loon faz uma série de perguntas, esperando uma resposta de alto nível. Mas tudo que Ed consegue se concentrar é na TV, onde as notícias relatam que a mulher que ele estava na noite passada foi encontrada morta. Ele pede desculpas e sai da reunião. Quando chega em casa, o telefone toca, e é apenas a Melissa. Ele pede para que ela o encontre mais tarde naquele dia. Ed se lembra do livro preto de Vernon, e começa a ligar para as pessoas da lista. Ele descobre que todos da lista estão mortos ou muito doentes. E o último número que ele liga pertence ao homem que o seguiu, e que está sentado no mesmo banco que ele. Ed o vê e depois corre. Enquanto o homem o persegue, ele finalmente o despista entrando em um táxi. Ele se encontra com Melissa mais tarde, e ela diz a ele que também estava sob efeito do NZT, e mal conseguiu sair viva quando parou de usá-lo. Ela percebe que ele também está tomando,
e diz para ele ir devagar, caso contrário pode ser letal. Ed fica pior à medida que volta para casa, onde o agiota estava esperando por ele. O homem pega seu último comprimido de NZT e o ingere, enquanto Ed pega o dinheiro que lhe deve no banco. O homem não parece afetado pela droga, e Ed lhe dá o seu dinheiro, e diz que se sente muito bem, mas ainda não havia tido mudança perceptíveis em sua inteligência. Mais tarde, Ed cai no escritório de Lindy, ele conta tudo a ela, e pede para que ela lhe dê as drogas que ele escondeu no apartamento dela. Lindy chega lá e as encontra facilmente, mas quando ela volta para o escritório, ela liga para Ed e diz que está sendo seguida. Seu táxi fica preso no trânsito e o homem vem em direção a ela. Ed diz para ela correr, e o homem começa a persegui-la. Lindy corre para um parque e pede ajuda para dois caras. O homem caminha até eles, e os finaliza enquanto ela foge novamente. Lindy se esconde e liga para Ed, dizendo a ele que está presa e com medo. Então ele diz para ela tomar um dos comprimidos, e ela faz isso mesmo com medo. Após isso a droga também faz efeito em Lindy, então ela passa a mesma coisa que Ed vivenciou quando tomou o NZT pela primeira vez. Então imediatamente ela começa a planejar uma rota de fuga. O homem continua perseguindo ela, até que Lindy o incapacita de uma forma nada convencional. Depois disso ela chega até Ed e dá um comprimido para ele, então eles vão para um hotel se hospedar. Na manhã seguinte, Lindy se prepara para ir embora, e Ed tenta persuadir de que ele encontrará um jeito e também achar a solução para a dependência da droga. Mas depois de tomar a droga ela discorda. Ela vê o lado bom dos comprimidos, enquanto ele vê os lados ruins. Ed diz a ela que vai achar um jeito de parar de tomar o NZT, mas ela o ignora e vai embora. Ed vê o agiota pela janela do hotel esperando por ele, e vai até ele. O homem quer mais comprimidos, então ele dá alguns apenas para enrolar um pouco. Mais tarde ele contrata 2 guarda-costas que o segue por onde ele for, e ele vai encontrar Von Loon. Ed pede desculpas pela última reunião, explicando que estava doente, mas Ed já havia conquistado a confiança do homem, e Von Loon lhe dá o emprego. Ele é o mediador da maior fusão da história corporativa. Ed chega à conclusão que não pode deixar seu estoque de NZT acabar. Nisso ele vai até um químico, e oferece $2 milhões se ele recriar o NZT em 6 meses. Enquanto Ed está almoçando um dia, o detetive vem vê-lo, e diz que foi identificado como o homem correndo para fora do hotel quando a mulher daquela noite foi morta. Então Ed contrata um dos melhores advogados para pagar sua fiança. Mais tarde Ed está com Von Loon. Quando percebe que um dos investidores na mesa está doente, eles se reuniram para assinar o contrato no dia seguinte. Após a reunião, Von Loon dá uma lição de moral em Ed, dizendo que ele nunca precisou batalhar por nada, e nunca conquistou nada na vida. Von Loon diz que tudo que ele construiu foi com seu suor e esforço, e que Ed nunca tinha passado por isso. Mesmo assim ele tinha um cargo alto e influência na empresa, por isso ele tinha que se colocar em seu lugar e ser menos audacioso. Ed volta para o hotel e encontra seu quarto destruído e todo vasculhado. Ed então compra um apartamento de alto padrão na cidade, aquele que pode ser visto no começo do filme. Mais tarde ele encontra o agiota novamente, e que agora parece completamente transformado. Ele diz para Ed trazer mais comprimidos, ou contará seu chefe sobre seu problema com a polícia. No dia seguinte, Von Loon e Ed estão esperando o investidor para assinar os últimos documentos do grande contrato com a fusão. Quando ele não aparece, a esposa vai até lá para avisar que ele está doente, mas assim que melhorar ele vai assinar o contrato. Os dois estão a levando para fora, mas assim que entra no carro, Ed vê o homem que o está seguindo, entrando com ela junto no carro. Seu marido estava doente por causa do NZT. Ed encontra seu advogado numa delegacia e entra numa sala com suspeitos do caso da morte da mulher no hotel. Felizmente ele não é o escolhido. Ele deixa o agiota esperando por mais drogas que Ed havia prometido, e em vez disso ele volta para o escritório de Von Loon que está assistindo o noticiário. Eles estão relatando sobre a fusão do mercado financeiro. Seu novo chefe está zangado com isso, e diz a ele que o investidor está morrendo. Ele está preocupado com o contrato que ainda não foi assinado, e Ed percebe que precisa pegar outro comprimido e vai embora. Mas ele não consegue encontrar o seu estoque. Ele volta para o escritório quando um pacote chega para ele. Enquanto Von Loon continua pressionando por informações que ele acha sobre o futuro, ele abre o pacote e encontra a mão de seus seguranças. Assustado, ele sai correndo de volta para o seu apartamento. Lá ele assiste a notícia que a esposa do investidor está dando um depoimento, mentindo sobre a fusão. O advogado assume a entrevista, que nada mais nada menos, também é advogado de Ed. A campainha toca, e é o agiota pedindo para abrir a porta. Em seguida, Ed está de pé na sacada. Onde o filme havia começado, ele não pula. Ele tenta se lembrar por onde ele teria deixado mais um comprimido, e se esforça para encontrar mais um.
Quando ele encontra o comprimido, ele acaba perdendo assustado com a agiota arrombando a porta do seu apartamento. Os capangas dão uma surra em Ed, enquanto ele explica que usa droga dissolvida em uma solução e injeta na veia. Ele dá ordem a seus homens para encontrar o esconderijo de Ed, enquanto ele o tortura para obter mais informações. Os caras estão tentando abrir o cofre do apartamento, então eles não ouvem quando Ed pega uma faca escondida e esfaqueia o agiota. Ele o mata e bebe seu sangue para obter uma dose da droga que havia sido injetada momentos antes. O plano de Ed funciona, então ele luta contra os capangas e os neutraliza. Enquanto isso, o investidor morre no hospital. Ed vai até lá e encontra o homem que o seguia, e mais tarde o homem ajuda a encontrar mais NZT no apartamento do advogado, que roubou o estoque do investidor. Nisso Ed acaba encontrando mais comprimidos do NZT. 12 meses se passaram, Ed lançou um livro e está concorrendo ao Senado. Von Loon está esperando em seu gabinete, eles conversam um pouco, e Von Loon diz a ele que sabe sobre a droga, e diz que fechou o laboratório naquela manhã, e que pode fornecer a droga no futuro se concordar em trabalhar com ele. Eles saem do escritório para almoçar juntos, mas Ed se recusa a entrar no carro, e se recusa a trabalhar com Von Loon. Ed diz a ele que aprendeu como mudar a droga, como parou de usá-la mantendo seus efeitos positivos. Ed recusa qualquer possibilidade de trabalhar com Von Loon e manda ele embora. Por fim, Ed encontra Lindy num restaurante, e os dois parecem ter o controle sobre tudo. O que você faria se encontrasse e tomasse o NZT? Contem nos comentários e não deixem de curtir e se inscrever no canal. E ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Obrigado a todos e até o próximo.